Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o advogado André Ribeiro, que amanhã toma posse no cargo de secretário executivo da Ciência e da Tecnologia aqui no estado da Paraíba. Ele estava falando um pouco do que pretende aí adotar nesse tempo que vai estar na pasta de Ciência e Tecnologia, especialmente em Campina Grande, e para Campina ali região, que é um berço considerado do país de produção tecnológica. Mas aí eu lhe pergunto, doutor André, se a Prefeitura de Campina Grande pode ser parceira nas suas ações. O fato é que você faz uma oposição muito dura ao prefeito Bruno Cunha Lima. Que diagnóstico você pode fazer em relação a isso? Eu faço oposição muito dura ao prefeito, mas não à pessoa do prefeito. Eu faço as ações e as omissões que ele tem cometido. Mas tudo que for para o bem de Campina Grande terá a minha colaboração direta. Eu conheço, sou amigo, colega de OAB, da secretária de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, Larissa. Tem uma secretaria municipal de Ciência e Tecnologia em Campina. Vou procurá-la assim que terminar de tomar posse, porque entendo que nessas questões nós não podemos misturar. O povo exige de nós responsabilidade, né? Os editais que serão lançados, as questões que serão colocadas pelo governo não são direcionadas especificamente para atender uma demanda política, são para atender uma demanda técnica. Agora, as questões políticas, elas têm que transpassar ao lado disso, obviamente. Mas isso não pode atrapalhar um relacionamento, por exemplo, a rede, o sistema de inovação, né, que a gente chama lá, denomina de ecossistema de inovação, ele tem composição de todo mundo, da esfera federal, municipal, estadual. Nós vamos sentar na mesa, não é uma coisa do Estado apenas com as instituições, né? Porque quanto mais gente abraçando essa causa, quanto mais gente auxiliando, melhor. Então, tudo que eu puder fazer para que as coisas aconteçam, senão eu não teria nem dignidade de dizer que sou pré-candidato a prefeito. Porque essa é uma missão, aquele que deseja ser prefeito de Campina Grande tem que ter essa compreensão de que vai ter que trabalhar com todas as pessoas, inclusive com os adversários políticos, desde que o denominador comum seja o bem de Campina Grande. E você vai então procurar parcerias ou conversas e abrir diálogo e estreitar essa relação com a gestão de ciência e tecnologia da Prefeitura de Campina. Sem dúvida, porque é uma obrigação minha. Mas você já faria um diagnóstico do que é que o prefeito Bruno tem feito nessa área por Campina? Olha, veja, eu tenho muita delicadeza para comentar esses temas, porque eu procuro separar as pessoas das ações. Eu acho a secretária Larissa uma pessoa extremamente preparada, extremamente capacitada, com muita força de vontade para fazer as questões. Mas, infelizmente, ela não tem tido o espaço que ela desejaria. Ela não tem um orçamento necessário para que a pasta tenha a dimensão que Campina Grande enseja. Não é brincadeira, tem coisas práticas, Luiz. Para você ter uma ideia do que aconteceu, não é necessariamente da pasta dela, mas tem uma certa relação. O Natal Iluminado de Campina Grande deixaram para lançar o edital faltando 30 dias para o Natal começar. Isso é o quê? Falta de planejamento, falta de recursos. Então a Prefeitura hoje tem dificuldades imensas de lançar editais, tem dificuldades imensas de tomar iniciativas próprias. Por quê? Porque não tem orçamento. Porque o orçamento de Campina Grande hoje é praticamente todo destinado para o apadrinhamento político. É praticamente destinado para empréstimos que são tomados sem um critério técnico, sem uma garantia de devolução para os cofres públicos. Então, essa parte eu quero deixar de lado. Eu não vou misturar a parte política com a irresponsabilidade do governo Bruno. Não é brincadeira. Ontem, eu vou até aproveitar para dizer aqui, aconteceu mais um apagão numa unidade de saúde. Quando acontece uma vez, Luiz, a gente diz, não, pode acontecer. Para quem está falando de inovação, a história de apagão em hospital, falta de energia é algo bem antigo, bem medieval. Bem medieval, e na cidade que tem o maior centro de engenharia elétrica do Brasil, que é Campina Grande. E deixa um hospital ter apagão, como teve no Dr. Edgley, como teve na maternidade do ISEA, por falta de projeto elétrico, por falta de revisão, sabe? Então tem coisas, até as pessoas pensam, André, cuidado, não fala muito para não estar achando que é só uma coisa da oposição. Mas, Luiz, aconteceu uma vez é uma coisa, 2 vezes é outra coisa, 3 vezes é outra coisa. Num hospital, só no Dr. Edgley foram 3 apagões. É gente que está dentro da UTI, é gente que pode morrer. Se um ventilador mecânico daquele para, a pessoa tem que ficar fazendo com um abusador, salvando essa palavra. Se for um paciente, se for um familiar nosso. Então a gente não pode tratar certas coisas, porque isso é básico.
Um hospital não pode abrir sem esse tipo de situação, né? Então eu tenho muito cuidado em separar as questões, mas quero oferecer pela Secretaria, para o Estado da Paraíba, e em especial para Campina Grande, pela sua vocação legítima e natural, um espaço de protagonismo dentro desse setor. E quero oferecer, enquanto pré-candidato a prefeito pelo PDT, uma discussão sobre um projeto de cidade. Pronto, aí vamos falar sobre essa questão da política. Você está dizendo que se mantém pré-candidato a prefeito. O seu tempo na pasta, ele tem ali começo, meio e fim delineado. Sim. A não ser que aconteça, aí onde é que eu vou entrar? A não ser que aconteça uma composição antecipada por parte da oposição para a escolha de um candidato. É isso? E é possível isso acontecer? Na política tudo pode acontecer, né? Você tem muita experiência, sabe disso. E eu digo sempre que a única coisa que não tem jeito é para a morte. Mas no mais, ninguém é dono de nada e a gente tem que fazer política. Eu estou fazendo política, Luiz. Eu quero ser este candidato de consenso. Eu estou demonstrando... Inclusive com o apoio do PSB e do governador. Inclusive com o apoio do governador João e do PSB. Exatamente, porque entendo que reúno, obviamente que eu respeito as candidaturas do Johnny, me dou muito bem com ele, fui ao café da manhã que ele ofereceu, porque respeito a candidatura. Não é só da boca para fora, a gente tem que demonstrar claramente. A candidatura do deputado Inácio Falcão, a candidatura dos outros partidos, que me falha aqui a memória os nomes, sim, mas todos eles do PT, do PSOL. Os outros partidos. Os outros partidos, Nelson, do Canielo, para não ser injusto, eu gosto de citar todos. Mas isso não me impede de dizer, eu entendo que, humildemente, Luiz, preencho as melhores condições, porque eu transito não apenas no meu espectro político, de centro-esquerda, mas também fora dele. Amanhã, na nossa posse, nós teremos uma representação de toda a sociedade civil organizada, do setor empresarial, do setor dos trabalhadores, do ecossistema de inovação. Então é isso que eu quero oferecer a Campina Grande. Alguém que consiga mediar os conflitos na cidade e trazer um planejamento estratégico que eu tive o orgulho de ser o coordenador executivo para a execução. Mas a minha pergunta é, vocês entendem que estrategicamente é melhor até que a oposição tenha mais de um candidato, ou vocês vão querer trabalhar, se tiver maturidade para isso, circunstância para isso, para um candidato só? Eu nunca defendi a tese de que a gente tem que ter necessariamente um candidato. Certo. Porque isso depende do perfil dos candidatos. A política não é só uma matemática pura e simples, onde você soma 2 mais 2. Ela tem outras componentes. Muitas vezes um candidato que tem uma certa votação não entra em outro espectro da população. Então, determinadas situações podem levar a crer que mais de uma candidatura também seja interessante, inclusive visando o segundo turno. A gente não sabe, porque às vezes um candidato começa uma campanha de uma forma e dispara. O Brasil está cheio de exemplos dessa forma. Então, o que eu tenho prezado dentro do Fórum Pro Campina, do qual eu faço parte, e dentro da relação com o governo, agora o PDT faz parte, na conversa que eu tive com o governador, ele é ciente de que eu sou pré-candidato, não fez nenhum tipo de objeção, nenhum tipo de imposição, nem de condicionamento, e me deixou bastante à vontade para tomar as decisões conforme o partido direcionar. Mas, obviamente, que nós vamos dialogar com todos. Não vamos impor as coisas do jeito que a gente quer. Certo. Nós vamos dialogar com os setores, nós vamos mostrar serviço, nós vamos mostrar para que nós viemos e mostrar que dentro de Campina Grande, a candidatura do PDT, de André Ribeiro, que foi candidato ao Senado ano passado pela primeira vez e foi votado em 100% dos municípios sem nunca ter sido candidato, tem condições de, havendo uma composição, há partidos inclusive já bem encaminhados para uma aliança com o PDT, pode sim trazer a esperança que o povo de Campina Grande está esperando há muitos anos, que é alguém que toque o dedo na ferida dos reais problemas, que tire o planejamento estratégico que nós construímos com muito esforço, Luiz, e foi colocado na lata do lixo pelo prefeito de Campina Grande, para começar a executar um projeto de cidade com a participação destas entidades e um controle social para fazer que um projeto tenha meta, tenha acompanhamento, monitoramento e execução. Só assim a gente tira a Campina do buraco que ela entrou. Agora, para fechar, vou incluir outro ingrediente aí, que é o de Romero Rodrigues. Nessa sua visão, dessa sua leitura para a oposição em Campina, Romero Rodrigues já pode ser incluído como oposição? O Johnny Bezerra começou o ano, secretário de Saúde do Estado, começou o ano se reunindo com o Romero e definindo aí possível aliança de uma candidatura de Romero. Você já considera o Romero como uma figura, uma liderança da oposição em Campina Grande e acha que o grupo deve conversar, incluindo o nome dele? Eu nunca considerei Romero de oposição por uma razão simples, Luiz. Porque ele nunca se declarou como oposição. Ora, se eu ajudei a eleger, no caso do Romero, ajudou a eleger Bruno,
passa esses 3 anos, vai entrar já para o quarto ano de governo, já entramos no quarto ano de governo. Não há uma declaração sequer criticando qualquer coisa que seja na administração, ora, quem cala consente. Se eu não me declaro oposição, eu sou situação. Inclusive, eu fico muito preocupado com esse tipo de situação, porque a cidade está atravessando coisas tão difíceis, Luiz, que tem meio fio lá que não tem capinagem. A coisa está crítica mesmo, não é uma conversa de oposição. Quem está me escutando em Campina Grande sabe do que eu estou falando. Então, Campina não se pode dar o luxo de ficar esperando um salvador da pátria aos 48 do segundo tempo que vai dizer, agora eu sempre fui situação, mas agora eu virei oposição. Eu tenho uma relação excelente com o Romero, gosto muito dele, nunca votei nele, mas tenho uma relação de cordialidade porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de bom trato. Mas política é outra coisa, nós estamos mostrando para Campina Grande que ela não vai sair da situação que está, pegando a mesma receita que foi feita nos últimos 40 anos e mudando apenas o personagem. Se você pegar o jornal da Band à noite, né, e trocar o âncora, mas se o texto for o mesmo, o texto vai ser o mesmo. Talvez o que mude é o talento, né, de um Luiz Torres falando mais bonito, falando de uma forma mais eloquente, mas o texto será o mesmo. Eu não quero ler o mesmo texto que leram nos últimos 40 anos. Eu quero escrever um novo texto com todas as pessoas que fazem a cidade. E isso é a minha obsessão, gerar emprego em Campina Grande, gerar desenvolvimento para a cidade, porque é isso que Campina merece. E ela, se não tiver cuidado, pode cair num abismo. Tá aí, secretário André Ribeiro, já posso lhe chamar assim, você está 24 horas da posse. Secretário André Ribeiro, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa sorte amanhã na posse. Muito obrigado pela confiança e pela entrevista e um abraço a todos que estão em casa. Bom demais. Lembrando que hoje à noite, 10 horas da noite, você continua na Arapuã e acompanha ao vivo aqui, entrevista minha, tá aí, ó, com o governador João Azevedo às 10 horas. Vamos ficando por aqui no Rede Verdade. Até amanhã, se Deus quiser.